Olá, está começando mais um Cidadania e Atitude aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós estamos recebendo Edson Kodama, que é secretário-geral da Câmara Júnior Internacional, mais conhecida no Brasil como JCI. Seu Edson, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui em Passo Fundo. Seu Edson, eu gostaria de iniciar o programa contando um pouquinho sobre a sua história. O senhor é paulista, arquiteto de formação, mas hoje reside no exterior. Exatamente. Eu me formei em arquitetura no Brasil, fiz um estudo de especialização no Japão e como voluntário comecei a dedicar a JCI em São Paulo, na JCI Brasil-Japão, na qual fui o presidente local já há um tempinho atrás. E nessa carreira passei para a parte internacional e cheguei à secretaria-geral da organização. Na atuação junto à JCI, o seu trabalho começou em 88. Conta pra gente como é que foi o seu interesse por esta organização. Eu era arquiteto e na medida que eu fazia os projetos de arquitetura, eu gostava de desenhar, mas o que me satisfazia muito era ver a satisfação do cliente. Então eu procurei, através de projetos comunitários, levar essa satisfação, essa alegria de fazer alguma coisa, como eu fazia com a arquitetura, fazer uma casa para uma pessoa, como ia ficar o quarto, a sala, a família, eu consegui visualizando a família dentro daquele projeto que eu estava fazendo, e essa alegria dessa família me satisfazia muito mais que o desenhar, fazer o projeto. Então foi através da Câmara Júnior que eu consegui transferir isso aí um pouquinho mais e ajudar realmente aquelas pessoas que precisam. E nesses 24 anos de atuação junto à JCI, o senhor já ocupou vários cargos. Eu gostaria que Sim. o senhor citasse para nós aí, até para a gente entender a importância deste que o senhor ocupa atualmente. Quais foram os principais? Os principais, eu acho que o principal foi quando eu entrei na Câmara Júnior. Como temos vários membros jovens aqui em Passo Fundo, que fazem vários projetos comunitários, vários projetos com a cidadania ativa como base, fazer parte da discussão dos problemas da cidade, buscando a melhoria. Foi dessa forma que eu entrei e à medida que nós fomos ocupando cargos de liderança na organização, cheguei à presidência do capítulo em 93 e no mesmo ano eu fui convidado para trabalhar. Aliás, teve um concurso e fui selecionado para trabalhar na sede mundial da JCI. Eu comecei como diretor das Américas e do Caribe, depois, posteriormente, eu peguei a diretoria da Ásia e do Pacífico, depois a diretoria executiva e como secretário-geral no ano 2004, e tenho ocupado esse cargo desde então. E qual que é a função específica do secretário-geral, então, da JCI? O senhor tem atuação mais no Brasil ou no exterior? Não, eu visito vários países. A gente representa, nós somos a cara da organização quando fazemos a interface com as Nações Unidas, com a Câmara de Comércio Internacional, com a Unicef. Então esse é o trabalho que nós fazemos. Nós fazemos as alianças internacionais de maneira que os capítulos, como aqui em Passo Fundo, podem usufruir desse tipo de relacionamento. Então o meu trabalho é mais de fazer de relações públicas e buscar alianças que fortaleçam a organização e que ambas as organizações se beneficiem dessas alianças. Seu Edson, desde que o senhor assumiu, o senhor teve a oportunidade de estreitar as relações entre Brasil e Japão. Conta pra gente um pouquinho de como isso é importante para o senhor, já que o senhor é descendente e pôde voltar ao país. Exatamente. Como a grande maioria do pessoal aqui do Brasil, meus avós vieram aqui como imigrantes, trabalharam na lavoura e não realizaram o sonho de poder voltar para o Japão. E a JCI permitiu esse link, uma vez que trabalhando na JCI em São Paulo, a cidade de São Paulo e a cidade de Osaka são cidades irmãs. Então nós trabalhamos num laço de irmandade entre as JCIs de Osaka e a JCI de São Paulo. E nesse ínterim, como eu falava japonês, eu acabei pegando alguns cargos de coordenação do processo, e isso propiciou um estreitamento dos laços com o Japão, que foi também a forma que eu encontrei quando fui estudar no Japão. Eu tinha opções de ir em vários outros lugares, várias universidades que eu tinha passado, mas acabei indo para a universidade onde meus avós saíram. Então foi uma forma de representar a minha família e voltar à terra natal de meus avós e conhecer o lugar da onde eles saíram, um lugar que eles nunca mais voltaram, desde que vieram para o Brasil. E a Câmara Júnior hoje é forte no Japão e tem vários projetos. Eles mesmos tiveram nossa conferência aqui em Curitiba, vários. E o Japão, o Brasil, aliás, é o país onde tem o maior número de imigrantes japoneses fora do Japão.
Então, por que não usar esse interface para fazer esse tipo de trabalho? Agora, um detalhe também que tem muitos italianos aqui, apresenta a JCI candidata para o ano que vem, uma italiana. A JCI da Alemanha é uma das mais fortes do mundo, a maior da Europa, e aí está um jeito, uma forma de trazer os alemães, os italianos, os europeus, usar essa força que nós temos nessa região, basicamente os imigrantes europeus, e fortalecer através da JCI, usar os projetos que a gente tem êxito naquela parte do mundo e multiplicá-los por aqui. Nós podemos dizer que participar da JCI é uma maneira, digamos assim, de você construir a questão do sucesso profissional. A gente sabe que o senhor é uma pessoa bastante viajada, muito influente, fala vários idiomas. Como é que foi para o senhor chegar a tudo isso? O senhor teve uma infância difícil, teve dificuldades e através da JCI teve essa facilidade? Eu acho que quem realmente enfrentou dificuldade foram os meus pais e meus avós, que vieram para cá de um outro lado do mundo, e como foram os avós da gente, dessas pessoas que estão assistindo esse programa. É o avô, um alemão, um italiano, e o pessoal que passou, veio para cá, foi trabalhar na terra, suou e construiu aquela vidinha. E quando chegou a nossa geração, foi a geração do tem que estudar. Você tem que se formar, tem que se dedicar. Então, essa herança que nós recebemos, nós traduzimos no campo de trabalho. Meu pai não saiu, ele não concluiu o curso primário, e trabalhou na lavoura até os 20 anos de idade. Depois de 20 anos de idade, foi buscar alguma forma de educação. Porque até então era o sonho do meu avô ter vindo para o Brasil, ficar alguns anos e regressar. Então, para que vai estudar português? Então, meus pais falam, claro, falam português, mas não foram na escola. Então, como eles enfrentaram o problema no mercado de trabalho, na sociedade, por não poder falar direito o português, então, quando chegou a nossa geração, era a escola, tem que estudar, tem que se formar, e graças a Deus todos os meus irmãos foram à universidade, e que é um orgulho para eles hoje falar, todos os meus filhos vão para a faculdade. A gente tem a impressão que os orientais, eles têm uma vida bastante metódica, organizada, enfim, que eles buscam sempre o sucesso profissional e ter sucesso na carreira e na vida pessoal também. Como o senhor faz essa comparação entre o Ocidente e o Oriente? Realmente é preciso que as pessoas busquem esse sucesso, ou seja, não podemos ficar de mãos atadas esperando que tudo seja de mãos beijadas, como acontece aqui no Brasil? Eu acredito que no que está faltando no Brasil, e aí eu me atrevo a dizer, nós temos que abraçar o Brasil como sendo o país nosso. Eu tenho um amigo alemão, italiano, o espanhol, o português, e a gente é só Brasil quando o Brasil está na Copa do Mundo. Eu acho que tem que ser no dia a dia. Todas as raças, todos os países têm as suas coisas boas e tem as coisas ruins também. Eu acho que se nós trouxermos toda essa herança, a Alemanha é o único país que saiu da crise do euro, por exemplo. Né? E por quê? Porque eles eu estive na Alemanha há 2 semanas atrás. Por que a Alemanha está lá? Porque eles não entraram nessa era de tecnologia, de investir em papéis. Eles é um dos poucos países que investiram na educação, valorizando aquela pessoa que acorda de manhã cedo, bate o cartão de ponto, vai trabalhar. Porque a comunidade não é feita de Zuckerberg, o criador do Facebook. Nós fizemos do padeiro, do carpinteiro, o rapaz que trabalha no açougue, do sapateiro. E o que eles vendem muito é a dedicação ao trabalho, a valorização de você dar-se e fazer a coisa bem feita. Então, o sapateiro ele vai procurar ser um bom sapateiro para ele poder vender o produto dele. E é esse o valor que está enraizado na educação alemã. E veja hoje o resultado. Na Segunda Guerra Mundial, não tinha, o país foi completamente destruído, e é hoje o pilar que sustenta a zona do euro. Então, essas tradições, eu tenho certeza que os imigrantes que vieram para cá também trouxeram. Haja visto que a zona rica do Brasil é a zona onde estão os imigrantes. E eles traduziram isso na lavoura, no trabalho, trouxeram esses valores para o Brasil, e eu acho que os netos, os bisnetos conseguem traduzir isso também, representando de forma digna todo o sofrimento que eles fizeram. Seu Edson, ao ocupar este cargo, o senhor teve a oportunidade de conhecer aí milhares de pessoas, várias pessoas influentes em todo o mundo. Posso citar uma delas que é um desejo de toda a pessoa íntimo, um desejo íntimo, conhecer Dalai Lama. Então, conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que ele é pessoalmente.
O Dalai Lama, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo em Osaka. Tinha por ocasião do Congresso Mundial de Osaka, em Osaka 2010, da JCI, foi feito um evento paralelo com os jovens. A JCI de Osaka convidou jovens de idade de colegial de vários países para discutir o tema da paz. Enquanto nós, os membros de 18 a 40 anos, tinham outros temas, o Dalai Lama foi para aquele evento. E nós tivemos a oportunidade de encontrar com ele. E é uma coisa muito interessante, porque estava numa sala um pouquinho maior que essa aqui, e o Dalai Lama viria para falar um pouquinho, tirar uma foto e ir embora. Então, naquele murmurinho, no momento que ele entra na sala, a coisa parece que o ar muda de peso. A coisa fica calma, ele vem, e é uma pessoa muito amável, ele vem, conversou, e quando me apresentei, que era Edson Kodama, que era do Brasil, ele até pegou o óculos e olhou, falei, você não parece os brasileiros que eu conheço. Aí eu falei, que brasileiro que o senhor conhece? Eu conheço vários brasileiros, mas nenhum como você. E foi e foi o que ele disse, o Brasil tem a riqueza, tem todo esse potencial, e uma coisa que ele diz, tem que aproveitar a riqueza das misturas das raças, que a potência do Brasil está aí. E no momento de tirar uma foto com ele, vamos tirar foto e tal, e ele pegou na minha mão, na hora que deu um gelo em mim, que ele pegou na minha mão, e foi um momento mágico aquele, que você pode sentir uma pessoa tão importante quanto ele, mas ele é super, como se diz, com os pés no chão. Então eu tive esse momento, foi um encontro de 15 minutos, não mais, e conversamos, tal, e o Brasil, e tinha o presidente da JCI na época também, nós conversamos. Uma semana depois do Congresso Mundial, nós fomos para Nara, que é perto de Osaka, onde tem o maior Buda, num templo budista em Nara, uma cidade milenar, e eu fiquei sabendo que o Dalai Lama viria rezar uma missa, porque ele é budista. Então, sabendo disso, tem um cordão de isolamento. Eu estava com o pessoal da JCI e eu sugeri o pessoal ir mais rápido para ir para o outro lado da corda, porque o congestionamento estava na entrada. Falei, do outro lado não tem ninguém, não vamos ter a oportunidade de encontrar. Ele estava rezando a missa, nós saímos do outro lado, quando ele veio e começou a cumprimentar todo mundo. Então, o nosso pessoal da JCI Internacional esteve ali, e quando ele chegou, falou, senhor Dalai Lama, eu encontrei com o senhor, eu lembro de você, você é do Brasil, que bom te ver. Então, naquele momento, o pessoal que estava do meu lado olhou para mim e falou, o que é isso? O Dalai Lama te conhece? Tipo, se tornou íntimo do se Dalai tornou Lama. íntimo, mas é essa capacidade de memorizar e reconhecer as pessoas. Não é só essa grande característica dos grandes líderes. A gente tem uma visão equivocada, uma impressão equivocada de que as pessoas importantes olham as coisas de cima para baixo. Não é assim. Eu tive a oportunidade também uma vez, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que eu tinha uma reunião com ele lá na ONU, e eu cheguei um pouquinho antes da reunião, e eu tenho um relacionamento com o chefe do gabinete, do escritório dele. Ele falou, o secretário tá para chegar, vamos lá embaixo recebê-lo. Daí eu desci com ele. No momento que ele sai do carro, senhor Kodama, tudo bem? Olha, nós temos 3.000 ONGs afiliadas à ONU. São 3.000 ONGs. E ele lembrou do senhor. Lembrou o nome. Então eu fiquei impressionado. E no momento que acompanhávamos para ir, ele saudou o guarda, saudou a moça que estava limpando o chão, e para a recepcionista ele saudou com o nome e perguntou, a tua filha está melhor? Então, a ascensorista do elevador, ele cumprimentou e perguntou se a filha estava melhor. E a ascensorista, sim, ele está melhor, muito obrigado, então estimo as melhoras. Então, a parte pessoal, essas pessoas são grandes como pessoas. Não são só importantes lá fora, mas são grandes como pessoas. Eles cuidam, eles se detêm aos detalhes, e é isso que faz, eu acho, a pessoa ser importante, no sentido de impactar o mundo lá fora. Seu Edson, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos então com Cidadania e Atitude, falando mais sobre isso. Edson Kodama, que é secretário-geral da JCI, e também sobre esta organização. É um minuto só, não saia daí.